Para quem quer conhecer um pouco de Idade Média, é fundamental a leitura desse livro. Vamos à nossa aula. Esse livro em especial traz para a gente uma visão mais abrangente do que seria a Idade Média. É natural que muitas pessoas olhem para a Idade Média e tenham um preconceito a priori. As pessoas encaram a Idade Média como uma longa noite de 1000 anos. Afinal, se a gente for pensar na periodização estipulada pelos historiadores positivistas, que mostram para a gente que a Idade Média teria início com o fim do Império Romano, em 476 d.C., até 1453, com a queda de Constantinopla, nós temos mesmo aí quase 1000 anos de história. Entretanto, é um preconceito nós classificarmos dessa forma a Idade Média, uma longa noite espessa, uma longa noite de 1000 anos, um período de obscuridade, de ignorância, superstição, onde a Igreja Católica exerceu o seu domínio sobre todas as pessoas, sobre todo esse tempo. Gente, é um grande preconceito a gente encarar a Idade Média dessa forma. Nenhum historiador medievalista entende essas datas serem ali aquelas que estipulam um período diferente na nossa história. Então, gente, Hilário Franco Júnior ele traz uma visão muito abrangente para estudar a história medieval. Para vocês terem uma ideia, ele divide a história medieval em 4 grandes períodos. O primeiro, conhecido como Primeira Idade Média, ou Antiguidade Tardia, para mostrar que as estruturas da Antiguidade Clássica Greco-Romana estavam presentes no período posterior, conhecido como Idade Média, e como isso perdurou durante muito tempo. Então, nesse primeiro período, nós temos aí a formação do feudalismo medieval, de toda uma estrutura ligada à pós-exploração da terra, onde nós temos aí classes diferentes do que no passado greco-romano. Estamos falando de formação da Igreja Católica, a contribuição dos germânicos, que migraram para várias regiões da Europa e fundaram ali os seus reinos, e também a formação dessa estrutura que vai dar origem ao feudo, que teve origem com o imperador Diocleciano no final do século III. O imperador Diocleciano instituiu o colonato, que seria um arrendamento de terra. Todo cidadão patrício ele deveria ceder parte da sua terra para a família de plebeus pobres, para conter a crise econômica no Império Romano. Então nós temos aí toda uma mudança da economia, de um sistema escravista para a formação de uma economia baseado na pós-exploração da terra, que é originária do que nós chamamos de feudalismo medieval. No segundo momento, ele chama de Alta Idade Média, um período que vai do século V até o século IX. Esse período é importantíssimo a gente estudar também, sem muito preconceito, até mesmo porque já estamos falando sim de uma igreja consolidada, mas falamos também da origem de 3 grandes civilizações. Estudar esse período é estudar o Reino Franco, dos carolíngios, que constituiu, a partir de guerras, de acordos, nós temos aí a formação de um grande reino, com toda a tradição palaciana, dos cavaleiros medievais, nós temos aí a formação de um reino importante. Nesse período estudamos, por exemplo, a história de Clovis, Carlomano, Pepino Breve, Carlos Magno, que foram os grandes líderes desse reino franco. Nesse período nós temos até dentro do reino a formação da escola palatina, uma preocupação sim com a cultura da época. Carlos Magno, por exemplo, que instituiu a escola palatina, fez com que todas as pessoas tivessem acesso ao conhecimento. Conhecimento este secular, estava fora, separado do que a Igreja Católica trazia. Então sim, nós temos aí grande exploração da cultura, com tradução de obras dos clássicos greco-romanos, de Aristóteles, Platão. Nós temos aí sim uma preocupação grande em resgate da cultura ocidental. Em contrapartida, temos também que falar para vocês sobre a formação do Império Bizantino e todo o seu auge com o imperador Justiniano no século VI, que fez desse império o que o Império Romano do Ocidente não conseguiu, sustentado pelo escravismo.
No Império Bizantino nós temos aí uma economia voltada para a comercialização. Bizâncio era uma sede de encontro de comerciantes de várias regiões do planeta. Nós temos aí um comércio que vai dar sustentação a esse império, e por isso que ele vai dar continuidade ao que era o Império Romano na Antiguidade. Uma grande preocupação também com a cultura se dava nesse Império Bizantino, com a tradução de várias obras e também a presença dos árabes e outros povos que faziam com que esse império ganhasse muita vida. E por fim, tenho que falar para você da contribuição dos muçulmanos. A partir da crença em um único Deus, estipulada por Maomé no ano de 570, quando ele começa a fazer as suas primeiras pregações, e aí a gente tem a formação de um novo Estado teocrático, então, que vai, logicamente, se contrapor ao cristianismo. O islamismo ele vai ter aí um grande número de seguidores, e os árabes muçulmanos eles vão começar a fazer peregrinações, invasões, domínio de outras terras no Ocidente e levar toda a cultura árabe para o Ocidente. Então, é importante enxergar a Alta Idade Média como um período de grandes transformações e da formação de um reino cristão comandado pelos francos, principalmente, ligados à Igreja Católica, o reino bizantino ligado à Igreja Ortodoxa Grega e a civilização muçulmana ligada ao islamismo. Nós temos 3 religiões monoteístas ali competindo, maior quantidade de fiéis possível naquele tempo. Terceiro período nós chamamos de Idade Média Central, período que vai do século X ao XIII. Nesse período, sim, nós temos aí a formação do feudalismo medieval. Então, para vocês entenderem, não dá para classificar toda a Idade Média como Idade das Trevas, como feudalismo. Não, o feudalismo se deu num curto espaço de tempo. Nesse tempo, sim, nós temos o grande predomínio da Igreja Católica, que se tornou a instituição por excelência ligada à difusão da cultura da época. E precisamos falar para vocês também que nessa época aí sim, nós temos todo aquele sistema onde o servo é preso à terra. Ele é preso economicamente, até mesmo porque ele depende daquela terra para poder sobreviver. Ele paga uma grande taxa de impostos ao seu senhor. Nós temos toda essa cultura ligada às tradições clericais. Só nesse período que nós podemos falar de uma Europa feudal. E por último, o período chamado Baixa Idade Média, o período que vai do século XIII ao XV, para mostrar para vocês que todas as transformações que fizeram já um mundo diferente do passado medieval. O mundo das transformações sociais, econômicas, estamos falando do nascimento da burguesia, estamos falando de rotas comerciais que ligavam toda a Europa, já um processo de globalização da economia a partir de rotas que ligavam as feiras de Champagne e Flandres no território da França, e ligava toda uma rede de comerciantes de várias regiões, ligas hanseáticas e teutônicas, a formação das cidades. Nós temos aí profundas transformações nesse período. Gente, esse é um livro fundamental. Nesse livro nós vamos estudar as estruturas demográficas, econômicas, sociais, políticas, culturais, mentais do passado medieval, e com certeza quem ler esse livro vai tirar um pouquinho esse véu que faz com que a nossa visão sobre o passado medieval fique tão pequenininha, ou seja, classificar o passado medieval como um período de ignorância, superstição, uma idade das trevas. Quem estuda a Idade Média sabe que devemos olhar para a Idade Média de uma forma muito mais abrangente, muito mais analítica. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, espero que vocês conheçam um pouco mais esse livro que faz a gente entender melhor a Idade Média. Um abraço e até a próxima aula.